Houve um período na história da igreja, o período dos puritanos, em que eles iam de vários lugares, mesmo debaixo da neve, para ficar ao ar livre, porque tinha muitas pessoas ali sentadas para ouvirem a pregação. Em um desses momentos, um puritano chamado John Howe, ele afirmou que um outro, chamado Thomas Goodwin, em seus dias ainda de estudante, na época do seminário, ele ouviu a respeito de um pregador, o Sr. Rogers. Aqui os irmãos vão ter uma visão elevada da palavra na igreja. E ele ouviu a respeito do Sr. Rogers. John Rogers era um dos primeiros pregadores puritanos que fez uma viagem e foi lá a fim de ouvi-lo pregar. O Sr. Rogers falou sobre a questão das escrituras e no sermão fez uma censura às pessoas que negligenciaram a Bíblia e personificou Deus diante do povo, dizendo-lhes, eu vou dizer como ele falou, ele personificou Deus ao pregar para o povo e a censurar o povo por causa da falta de leitura e amor pelas suas Bíblias e a pregação. Então ele personifica Deus diante do povo, aquele pregador, dizendo: bem, tenho-vos confiado há tanto tempo a minha Bíblia. Ela jaz na casa deste ou daquele, coberto de poeira e teias de aranha, e não vos incomodais em lhes dar ouvido. É assim que usais a minha Bíblia? Bem, não tereis mais a minha Bíblia, portanto. Ele então tomou a Bíblia, o pregador, e saiu dali como se estivesse se retirando, mas imediatamente voltou-se para o povo e personificou o povo diante de Deus, caindo de joelho, clamando e rogando de maneira mais veemente: Senhor, o que quer que faças conosco? Não tires a Bíblia de nós, mata os nossos filhos, queima as nossas casas, destrói os nossos bens, mas poupa-nos a Bíblia. Não tire de nós, ó Senhor, a tua Bíblia. Novamente, personificou Deus para o povo, dizendo: vós dizeis assim? Bem, eu vos testarei um pouco mais, e aqui está a minha Bíblia para vós. Verei como a usareis, se a amareis mais, se a observareis mais, e se a colocareis mais em prática, vivendo de acordo com ela. Por meio dessa encenação do pregador fervoroso, o Sr. Rogers, ali o pregador deixou a congregação inteira em tão estranha postura que todo o povo que estava no templo desmanchou-se em lágrimas. E o Sr. Goodwin, quando viu aquilo, ele mesmo saiu da igreja, pendurou-se por um quarto de hora no seu cavalo, no pescoço do seu cavalo que estava à frente da igreja, e ficou chorando ali por muito e muito tempo. E isso aconteceu antes mesmo que tivesse forças para montar. Tão estranha era a impressão que caíra sobre ele, bem como sobre toda a igreja que ouvia isso, após terem sido repreendidos por negligenciarem a palavra. Meus irmãos, nós precisamos ter o amor pela palavra de Deus dessa maneira aqui. O juízo de Deus contra um povo é lhes retirar a palavra. Isso nunca aconteça conosco.